Oi, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje o papo aqui está nível alto, né? A gente trouxe o nosso biólogo Maurício Forlani, que vocês já conhecem, que é nosso gerente de pesquisas. E nós temos dois convidados muito especiais. Vou começar pelo Leonardo Avelino, que eu já conheço e acompanho há um tempo, que é mestre e doutor em Direito pela FADISP, pecuarista e ambientalista. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa ambiguidade, né, que pode caminhar junta, mas muita gente não sabe. Deve caminhar. Deve, exatamente. E é fundador da iniciativa da Ciência Cidadã do Biofaces, que é associada à Rede Brasileira de Ciência Cidadã. E a gente também tem aqui com a gente o Edgar Blois, é isso? Qual é? Blois. Pode ser Blois. Crispino, que é biólogo formado pela USP. Atualmente trabalha como pesquisador no projeto PASMA? FASMA. E pesquisa, e você é especialista, no caso, pesquisador de bicho-paus. Que interessante isso. Um dos poucos do Brasil, inclusive. E curador do iNaturalist no Brasil, que, inclusive, realiza o Desafio da Natureza Urbana aqui no Brasil, que a gente participa e vem participando ano após ano aqui, né, Maurício? Isso aí, que no próximo a gente vai ser campeão. Esse ano é São Paulo, certeza. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença ilustre de vocês. Eu vou dizer que, assim, acredito que como a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, eu sou uma curiosa e apaixonada. Então é maravilhoso poder trazer pessoas que agregam e tragam conhecimento para a gente poder enriquecer essa paixão e alimentar essa paixão. Eu falo muito com o Maurício que ele me traz as informações para poder unir a minha paixão ao conhecimento, né? Porque a gente, como leigo, e eu acredito que as pessoas que estão assistindo aqui também são, querem essa coisa mais mastigada, numa linguagem simplificada. Então, quero pedir muito para que vocês tentem fazer esse bate-papo aqui de uma forma entendível a todos, né? Pode deixar. Então, eu quero começar com uma pergunta mais simples, que eu tenho certeza que muita gente, a maioria aqui, não sabe. O que é a ciência cidadã? Por favor, Léo. Meu amigo. Eu? Então, vamos lá. O que é ciência cidadã? Né? Ela é esse movimento de você transformar o cidadão, né, em um cientista. E como que você faz isso? Né? Se você for lá fora, né, então museus estrangeiros, instituições de pesquisa estrangeiras, elas no geral têm dias de museu aberto ou workshops, oficinas, onde o pessoal vai até um museu, eles recebem ali um treinamento. E aí, ao longo dos meses, dos anos, eles têm projetos temáticos onde o pessoal vai se educando, vai se voluntariando, vai participando, e eles vão coletando dados e levando de volta para essas instituições. Então, ao invés de você ter um cara que ele é o professor cátedra de, sei lá, moluscos, né, que está vigiando ali toda a biodiversidade de moluscos de um estado inteiro, tem esse cara, ele coordena esse projeto, e esse projeto ramifica para a população, e essa população, então, vai começar a coletar esses dados. Então, você tem um fluxo muito maior, né, ali de informação do que se você tivesse uma pessoa só coletando. Então, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Na verdade, a gente quer transformar a pessoa comum num contribuidor da ciência. Né? Fazer com que ele contribua para o avanço da ciência. Torná-la mais acessível. Em qualquer setor. Né? Né? Em qualquer setor. Um dos maiores desastres que a gente vive no mundo atual é separar o prazer da ciência. Né? A ciência ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser comunicativa, ela tem que ser participativa. E acho que é um desafio nosso fazer com que a pessoa comum contribua com o avanço da ciência. Da maneira como ela puder. E ela pode fazer ciência da casa dela, ela pode fazer ciência. Né? Que isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Porque é aquela frase, às vezes você está no trabalho ou no seu prédio, enfim, e aparece uma pessoa com uma planta, um bicho, né? E aí, o que é isso? Né? Ele sabe que você é biólogo, ele sabe que você gosta. E só o fato de você conversar um pouco com essa pessoa e ver o olhinho dela brilhando, nossa, ele conhece, pô, esse bicho. Aí ela vai trazer uma série de, sei lá, factoides ou folclores do bicho. E você vai ali tentar contextualizar e explicar para ela. E é muito legal, porque toda essa conversa é uma grande pesquisa. Né? Ele está trazendo para você todo um lado da etnobiologia, que é essa parte da percepção cultural, né, tradicional ali de determinados organismos, e você está trazendo, através da sua fala, todo um conteúdo produzido na academia, mas que você digeriu e trouxe para ela. Isso é fazer ciência.
Perfeito. Né? Então, quanta coisa não se perdia, por exemplo, numa conversa de trabalho, numa interação entre vizinhos, e hoje, na era digital, no Facebook, né? No Instagram. Quanto volume de conhecimento científico não se perde numa conversa de postagem assim. E desse processo, você pode ensinar a pessoa, você pode passar para a pessoa um novo hobby, né? Uma nova paixão, dar um novo sentido de vida para essa pessoa, né? E é muito bacana quando isso acontece, né? Você nota a pessoa que até então não reparava a quantidade de vida que cercava ela, começar a perceber, pô, hoje eu vi tal coisa, hoje eu vi tal coisa. Mesmo os animais assim comuns de jardim, né? É muito bacana você ver ela desenvolver essa paixão pela vida que a cerca e que muitas vezes ela não percebe a existência. Eu tô errado ou eu tô sentindo uma coisa de dentro pessoal, Léo? Uma coisa que, não, né? pessoal. Você sentiu? Eu acho que todos nós aqui, a gente tem como... Né, eu digo paixão mesmo. Sim. Ensinar isso para os outros, né? Sim. Ensinar isso para os outros. Sim. Foi daí, então, que veio a ideia de criar o movimento, porque ele é mais que uma plataforma, né? Um movimento. O Bioface foi uma iniciativa nossa de congregar numa rede social mesmo pessoas que têm essa paixão. E ensinar para as pessoas essa paixão de observar a vida selvagem, de observar a vida que nos cerca. Perfeito. Por isso que, sem querer, a gente leva a fazer ciência cidadã, leva as pessoas a fazer ciência cidadã. É um nome, então, para eu falo que É uma biofilia, Juliana. É uma biofilia. Você ensina as pessoas a terem biofilia. Que é um incentivo a um novo estilo de vida, né? Porque a gente acaba influenciando justamente nas pessoas para que elas observem, passem a olhar o que tem em volta, né? Eu já citei isso aqui uma vez, mas é que isso foi tão simbólico para mim. Eu já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo. Uma vez, eu moro no olho do furacão, nos Jardins, em São Paulo, num lugar super movimentado. E eu tenho uma grande árvore maravilhosa na minha janela que fez com que eu fosse parar nesse lugar, inclusive. Ah, que bacana. E aí, eu nunca tinha observado o canto dos pássaros, a não ser na madrugada, que é onde eu escuto eles vocalizando, enfim. E um belo dia, especialmente, eu ouvi mais. E aí eu peguei e gravei. E aí, no dia seguinte, eu mandei para esse aqui. Falei, olha isso, Maurício. Tipo, no meio dos jardins... Eu estou ouvindo aqui pelo menos umas 3 espécies de pássaro cantando, enfim, vocalizando. Ele fez assim, chefa, você precisa apurar esse seu ouvido aí. Porque eu estou ouvindo pelo menos umas 6, 7 diferentes. Isso é muito bacana. E foi né? maravilhoso, porque aí eu comecei a ouvir umas 10 vezes de novo, tipo, para ir começando a apurar o meu ouvido para prestar atenção nessa diferença dos cantos. E é encantador, né? Eu acho que é isso mesmo, é um estímulo para as pessoas pararem de viver nesse automático e observarem que elas podem ter um contato, um acesso à natureza em qualquer lugar. Sim. Né? Eu diria que, na verdade, vai até mais além do que o simples olhar, né? Vai para o se conectar ou reconectar. A gente aprende muito na vida. Eu lembro de aprender assim na escola também, né? E, tipo, não era culpa dos meus professores, não foi culpa de ninguém. Era uma questão meio de ponto de vista do momento que a gente está como sociedade. A gente se dissociou do natural. Né? A gente tem o nosso mundo humano industrializado, tudo certinho. A dualidade, né? E o Homem do selvagem. lado, Natureza do outro. Quando a gente faz parte disso, tá tudo intrinsecamente ligado. E aí quando você começa a parar e se reconectar, tive a mesma coisa esses dias. Eu mudei de apartamento. Eu já conhecia todos os cantos dos pássaros, dos bichos que estão lá, dos corujas, das arapongas, não sei o quê. E aí agora eu cheguei nesse novo apartamento, tô lá sentado e de noite começa um novo canto. Eu falei, isso é diferente, né? Isso eu não tenho gravado. Vinha no mesmo ponto, parecia empolerado, falei, deve ser uma coruja, deve ser um rapinante. Sempre de noite. Gravei e mandei para os meus amigos, passarinhólogos. Falei, e aí, que pássaro é esse agora? Isso não é pássaro, isso é um morcego. Falei, interessante. Mas por que esse canto que parece empolerado? Ele falou, porque ele de fato está empolerado. Peraí. Ele tá, né, de ponta cabecinha ali, paradinho no canto dele. Mas existe uma possibilidade de identificar através do canto se ele está empolerado? Porque o som tá vindo do mesmo ponto, né? Se ele estivesse voando, você ouvia um ki aqui, aí depois um ki lá longe, aí depois um ki aqui. Não, mas como é o ki? Aí só para trazer, o morcego é um grupo de animal que é muito fácil não, mas é possível de você fazer a identificação
através do som que ele emite, né? Então, como ele se localiza muito por emissão de som, né? O que a gente chama de ecolocalização. Então, as espécies têm, que nem pássaros, que tem o canto específico, só que a finalidade do canto do pássaro é uma, e o morcego emite muito som para se localizar, né? E isso também possibilita o registro dele através da espécie, né? Então, é uma das... Isso tudo é muito encantador e muito interessante, mas eu preciso entender de onde vem a paixão de ambos. Né? Como nasceu assim, despertou em algum momento da vida? Conta pra gente. Eu tive o privilégio de poder crescer indo para a fazenda do meu pai e andando nos meios tamanduás, literalmente. Desde pequeno, vi os tamanduás, vi muito cachorro do mato, ambiente cerrado, né? Uhum. E diferente da maioria das pessoas que em algum momento da vida começa na observação de vida selvagem, eu comecei com mamífero mesmo. Mas sempre tive isso, sempre tive de olhar, querer saber o que é, querer saber mais. Então, eu comecei com mamífero, depois fui para passarinho, depois fui para réptil. E a maioria das pessoas começa com pássaros, né? Uhum. Mas você pode começar de qualquer... Você vê vida selvagem em qualquer lugar, qualquer hora do dia. Né? Depende muito do animal que você quer estudar, do animal que você quer ver, do animal que você quer descobrir. E vira uma paixão muito bacana, né? Vira uma paixão muito... há pouco tempo atrás tivemos uma publicação no site de uma pessoa que ficou 4 noites acordada para fotografar um leopardo das neves. Foi lá na Mongólia, fez a viagem e tal. Eu acompanhei também. Né? Putz, sensacional. Eu falei, pô, que inveja, eu que experiência também. de vida. Eu estava ali também. Nós estamos tão empobrecidos de vida, de experiências, né? E essa pessoa conseguiu isso. Pô, sensacional. Pô, sensacional. Não precisa se submeter a tanto. Eu quero fazer. Então, isso é assim, mas não precisa. Você pode começar fotografando as coisas que estão na tua casa. Sim. Fotografando o inseto que está na tua casa. Fotografando o passarinho que aparece na tua janela. Uhum. Né? E é assim que começa. Começa com as coisas simples, acessíveis mesmo. Você não precisa disso. Mas no meu caso, isso sempre existiu lá. Mas é algo que, felizmente, como toda paixão, como todo amor, pode ser ensinado. Era isso que eu ia te perguntar agora. Aliás, não só pode, mas deve ser ensinado. Foi desenvolvido, então. Porque Sim. Eu falo muito que As pessoas têm isso e muitas vezes têm isso de maneira adormecida. Quer uma prova disso que eu estou dizendo? A quantidade de pessoas que gostam de pescar, que gostam de fazer camping. As pessoas têm necessidade de contato com a natureza. Elas precisam disso. Elas precisam ter contato elas precisam superar essa dissolução entre homem e natureza. Porque é doentio, se a gente for pensar. Isso faz mal. Né? E para superar isso, elas têm, de alguma maneira, que desenvolver esse hábito de observar a vida que cerca esse elas. Ponto da necessidade das pessoas, aí acho que nós, biólogos, a gente percebe isso rotineiramente. Quando você conhece uma pessoa nova, no seu rol social, né? Não necessariamente no seu rol profissional. O que você é? Eu sou biólogo. Nossa, é biólogo? Nossa, você conhece tal bicho? Não, você faz o quê? Sim. Aí você fala, não, eu trabalho com animal. Não, nossa, eu vi um não sei o quê. Assim, o interesse, ele existe de maneira totalmente dissipada na sociedade. Eu acho que as pessoas podem ter um interesse e se expressar na forma de medo, interesse na forma de desejo, interesse em admiração. Acho que eu vejo várias formas, mas assim, o interesse ele tá de alguma forma nas pessoas, assim, é muito comum a gente sempre ser bombardeado. Não, olha isso, olha... Aí a pessoa começa a pegar intimidade, manda foto, manda não sei o quê, né? Eu sou... Alguns amigos assim mandam, né? Minha filha tomou essa picada, você acha que é de aranha? Achei essa aranha em casa, você acha que pode ser aranha marrom? Aí você começa, né? E essa cobra é uma jararaca. É isso. Assim, cobra sofre, hein? Eu acho que é um mix, né? Porque tem aquela sensibilidade nata, né? Para a sementinha que vai ser plantada ali se desenvolver, mas eu também acho que ela pode ser trabalhada, pode, né? Deve. Sim. Você percebe isso claramente, né? Pode e deve ser trabalhada. Acho que, inclusive, é uma questão civilizatória, né? Sim. Deve ser trabalhada. E aí é uma responsabilidade nossa. Eu vivo falando para os biólogos, olha, vocês têm que... Não só os biólogos, né? Se algo que a pandemia nos ensinou com muita clareza,
É que a ciência precisa ser mais empática na comunicação. A ciência precisa se comunicar. Né? A ciência deve se comunicar com as pessoas. Né? E a gente falou aqui de ciência cidadã, o que é, e aí era o que veio à minha cabeça, né? Esse movimento da ciência cidadã, ele é muito oportuno, porque de fato existe uma distância de comunicação, a ferramenta de comunicação. O cientista comunica para cientista. Isso é errado, né? É totalmente errado. É um modelo que não funciona mais. É um modelo que não funciona mais. Né? Esses dias me perguntaram, mas como é que faz para diferenciar uma fake news de uma realidade? Primeiro, você tem que ter contato com ciência para isso. Né? E você veja a importância disso. Né? É importante que a ciência deixe de se encastelar e se comunicar mais com as pessoas, né? E isso me lembra sempre uma frase que eu vejo de muitos colegas de faculdade, que o pessoal virar e falar, o pessoal não para de mandar mensagem, perguntando que planta é essa, que bicho é esse? Não é minha obrigação. É a sua obrigação, sim. Civil, social, moral. E se você ainda fez faculdade pública, é seu dever, sim. Comunicar ciência, conversar com as pessoas. Às vezes é chato, às vezes a sua bateria social foi pro saco. Ok, sim. Acontece com todo mundo. Você fala, te respondo depois. Mas é importante, porque você detém um conhecimento. Não vou dizer que você detém um conhecimento, você detém algo que eu acho que é mais importante que isso. Você tem a capacidade de traduzir esse conhecimento para as pessoas, que é o que a gente está fazendo hoje. Sim. Né? Tentando conversar um pouco de biologia, de ciência cidadã, todo esse mundo complexo de informações e como que a gente acessa o público. Né? Excelente. Então é super importante as pessoas comunicarem isso, especialmente na sua roda familiar, na sua roda de amizade, na sua roda profissional, porque é o ambiente onde você vai ter um grau de descontração e um grau de intimidade com as pessoas que você consegue acessar ela. Ela não vai estar, sei lá, bloqueada para uma informação. Ela vai estar ali muito mais aberta para conversar com você. Então, no geral, esse tipo de interação que é natural, é do dia a dia, ela rende cada conversa legal, cada informação legal, colaborações legais. Muito bom, Edgar. E a sua história, né? Quero ouvir. Eu sou o oposto do Léo. Eu sou filho de biólogos. Olha. Então, minha mãe é bióloga com especialização em algas marinhas. Meu pai é biólogo com especialização em vida marinha. A culpa é de vocês. Eu sou isso, tá? Eu brinco com eles. Eles até uma época falaram, não, vai cursar engenharia, vai cursar não sei o quê. Eu fui gestado com eles fazendo coleta. Eu nasci com eles fazendo coleta. Eu, criança, ia acompanhar eles em coleta. Uma das primeiras palavras que eu falei era copomênia, que era o nome de um gênero de algas pardas que dá no litoral do Nordeste. Então a pessoa fala, qual que era a sua primeira palavra? Mamãe, papai, vovó. Copomênia. Eu ia falar, copomênia. Isso grudou na minha cabeça. Padina, eu sei os gêneros das algas que minha mãe trabalhava ou que ela mexia quando eu era criança. Incrível. E aí, isso é muito curioso, porque as pessoas no geral se aproximam com aves, com borboletas. Eu fui com as coisas mais abstratas da face da Terra. Parasita intraintestinal de peixe, algas, cianobactérias. E quando eu não estava com eles, eu estava com a minha avó, né? Principalmente a mãe do meu pai, a dona Arlete, ela era professora, ela foi de uma das primeiras turmas de professoras formadas no ensino superior aqui do Brasil. E ela era uma pessoa que prezava muito essa questão do ensino prático. Então ela me via procurando bicho, ela me atiçava muito. Ela falou, o que é isso? O que ele está fazendo? De onde ele veio? O que ele faz? E ela foi me dando livros, enciclopédias. Ela tinha aquela coleção na casa dela de tipo enciclopédia britânica, sabe? Aí ficava lá. A Barça. Tinha todo um de ecologia, ficava. Ela tinha uma série de documentários já custou, assisti todos, né? Então, sempre para poder interagir com a minha avó, que ela estava sempre curiosa, e eu sempre curioso atrás. Aí depois ia perguntar pro meu pai, perguntar pra minha mãe, ficava enchendo os picuá deles. E aí, quando eu entrei na biologia, eu me vi, encantado, né? Queria conversar com os meus colegas biólogos, queria conversar com a galera que estava na biologia, porque, na minha visão, eram pessoas que compartilhavam desse mesmo amor. E vi que muita gente não tinha uma trava, né? Era o biólogo que não tinha ainda se reconectado com isso, ou virou biólogo porque gostava de bicho, mas, na verdade, se gostava de bicho era aquela coisa mais próxima da veterinária, ou então estava na dúvida. E eu levei um tempo para encontrar ali o meu caminho. Trabalhei com um pouco de tudo, trabalhei com preparação de esqueleto, trabalhei com antropologia, trabalhei com educação da ciência, mexi
quis mexer um pouco com a parte de peixes, né, para a esperança do meu pai, que queria que eu fosse os peixes marinhos, só que eu acabei indo para entomologia, que é o estudo dos insetos, né? E aí acabei me aprofundando nessa área. E por que bicho-pau? Porque últimos semestres da graduação não tinha TCC, não tinha nada. Eu estava ali fazendo todas as disciplinas de aprofundamento da zoologia. Estava nessa de insetos. Com o professor Silvio Rey, da USP. Oi, Silvio. E aí, eu, na viagem com o meu grupo, né, a gente tinha que montar uma caixa entomológica. Então, 40 famílias de insetos, 60 espécies. E a gente andando de noite, pá, parecia um bichinho que parecia um galho coberto de musgo, muito diferente daquele bicho-pau clássico que a gente vê, sei lá, aqui no Instituto Biológico, que você pode pegar. Eu falei, nossa, que diferente, né? Curioso. E meu amigo querendo ali me fixar ele, eu falei, não, calma. Onde tem um, tem dois, né? Aí achamos um segundo. Parecia ser um casal. Aí ele querendo fixar, eu falei, não. Onde tem dois, tem três. Aí achamos um terceiro que era repetido. Falei, ó, esse você pode... Mas esse casal eu vou manter vivo. E aí comecei a manter, fui estudando, fui me aprofundando. No final tinha uma pessoa que na época estava trabalhando com esses bichos. Fui atrás, que era o Pedro Ivo, que na época estava no Museu de Zoologia. E aí a partir disso comecei a me aprofundar. Na época eu achava que era uma espécie nova, depois vi que não era uma espécie nova. Era uma espécie que tinha sido descrita em 1900 e qualquer coisa, esquecida. E só agora tinha sido reencontrada, né? E aí comecei a mexer com esses bichos. Na verdade, trabalhei com uma outra espécie, no mestrado eu trabalhei com esse gênero, agora estou preparando para... E é um bicho incrível, né? É um bicho maravilhoso. 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 As poucas vezes que eu tive a oportunidade de vê-lo na natureza, eu fico também babando. É que eles são noturnos, né? Então, você não, no geral, você não encontra durante o dia. Durante o dia você vai encontrar um bicho que está, sei lá, um macho que saiu andando e parou num canto procurando por uma companheira, ou então estava no topo de uma árvore, bateu uma ventania forte, uma chuva forte, ele caiu, parou ali no cantinho, agora está esperando a oportunidade ali para parar de fingir que é um galho e andar para algum lugar. É isso. Mas são uns bichinhos bem curiosos, eles. Você tem alguma espécie favorita também, Léo? Ah, eu sou onívoro. Eu tenho várias espécies favoritas. Vou falar que eu De sou assim várias também. classes, inclusive mamífero, aves. Assim, eu tenho, assim, entre os mamíferos, lobo-guará, amo lobo-guará. Aí bateu comigo, hein? É. Eu também é lobo-guará. Gato palheiro, amo gato palheiro. Quando eu vi gato palheiro, eu fiquei tão emocionado que eu esqueci de tirar foto. Até hoje me arrependo. Até consegui ver outro. Vivi um momento. Eu vi, mas vivi muito. Então, olha, esqueci de tirar foto. Entre aves, eu gosto muito dos gaviões de penacho, né? O pega-macaco, o gavião de penacho em si e o gavião pato, amo essas aves. Adoro caboclinho, todas as espécies de caboclinho. São vários. Caboclinho é os esporófila. O esporófila. Todos eles. Curió, O gênero bicudo, todo amo. O gênero todo eu gosto muito. Então. Coruja, adoro. Uma das coisas que eu mais gosto é ir atrás de coruja. Então eu sempre amei a murucututu. Né? E hoje, por sorte, eu tenho uma murucututu que eu sei o ponto dela na fazenda, vejo sempre ela. Falo minha muruca de estimação. Né? Tenho em vida livre. Tudo vida livre. Tudo vida livre. Importante. Afinal, Tudo vida livre. A fauna de todos, né? Na verdade, sim. todos nós temos, né? Como tem que ser, tá certo. Não, mas falta uns repeto aí, os anfíbio, réptil, qual que é o seu... Olha, você já ouviu falar na iguana do Pantanal, que é a Draquena paranaense? O pessoal chama de víbora. Adoro aquela, amo. Esse é um lagarto bem interessante, que ele é um lagarto bem aquático, né? Sim. Bem largo, assim. Depois é a gente pode botar uma foto aí pra ver a Dracena, Ilustrado, né? Não, é um lagarto diferente mesmo. Não é comum as pessoas conhecerem esse lagarto, não. Adoro esse bicho aí. Nunca ouvi falar. Não Mas é que vi. eu sou a pessoa da entomologia, né? Sim. Então, quando eu tô em campo, às vezes eu tô lá e... Nossa, urutau, né? Oh, que legal. Ai. Nossa, bacana. ranzinha de Muito legal. chifre. Só que aí eu deleto, porque... Né? Claro. Meu foco é inseto. Aí aparece um opilião no chão. Aí tira foto, um monte de coisa. Aí quando eu lembro que tinha um urutau, volta. O urutau já foi embora. Né? A coruja foi embora. Eu conheci o Urutau há pouquíssimo tempo no Pantanal. Foi a primeira experiência e foi de uma forma ruim, porque foi durante as queimadas de Ai, que 2020. horrível. A gente resgatou alguns e a gente acabou fazendo a reabilitação. O final foi feliz, porque os que vieram parar nas nossas mãos acabaram voltando, então foi positivo, mas eu também fiquei
encantada, alucinada, assim. Quando eu ouvi o som, né, que ele emite, que é um tipo de um tipo um grito. grito, é um grito. É um berro. E isso que me mata do coração, porque como eu, no geral, eu faço observação noturna por conta dos meus bichos, é o horário de atividade deles, né, do Urutau. Então, às vezes você tá no meio do mato e você começa a ver de canto de olho um monte de olho vermelho no meio do mato, assim, um pouco mais alto, você fala, meu, tô alucinando, é espírito. Né? Aí você começa a ficar com medo, você não sabe se você quer olhar, mas se de repente você joga assim a lanterna, não tem nada. Aí você tira o olho vermelho de novo, você fala, não é possível. Aí você joga a lanterna, nada. Né? Aí a hora que você enquadra a lanterna, de repente tem um toco. Um toco. E ele abre o olho e grita pra você. Tem uma boca imensa. Então, assim, eu fico feliz quando eu encontro o Urutau, mas eu fico muito tenso quando eu encontro o Urutau, porque eu sei que eu vou tomar um susto e um dia eu ainda vou ter um É um baita de um privilégio. Não, com certeza. Mas tem um folclore em cima dele mesmo, né? Um estigma. O Urutau grande ainda mais... O canto é ainda mais assustador. É assustador. Né? Sim. É assustador. Berro. Acho que desses É o encontros berrão, né? com um vertebrado, assim, noturno, que eu mais tomei susto, foi o Samitada. Né? E, de novo, eu encontrei outra pintada, eu fiquei tão ali no momento que eu não gravei, não tirei foto, não nada. Acontece. Mas a gente no meio da coleta noturna e ela começa a esturrar porque ela tá com um filhote. Né? E aí você fica, nossa, é onça, né? Meu Deus, nossa, é onça, né? Vamos embora. Aí você recolhe. Mas é isso. Quem gosta de bicho acaba tendo essas experiências super marcantes, né? Léo, explica para quem está assistindo como que funciona a plataforma. É uma rede social normal. Você entra no site, se cadastra e pode postar áudio, pode postar vídeo, pode postar som. Para a ciência cidadã... Até som? Som. Você pode postar pintura dos animais, pintura técnica. Você pode postar lista de observação. Você pode postar evidência do animal, ninho, fezes. Né? Aí, então, por exemplo, só uma dúvida que eu tenho. Se eu tenho as minhas fotos e eu quero armazenar elas em algum lugar, o Biofaces é um lugar para eu armazenar. Essa foi uma das razões pela qual eu criei mesmo. Para mim mesmo, por causa das minhas fotos. Né? Eu pensava nas minhas coisas. Um banco de dados seu. Um banco de dados meus. Saber quantos que eu vi, né? Saber mais ou menos aonde eu vi esses animais. Era essa a minha pergunta agora. Então, eu vou subir uma foto. O que eu preciso colocar de informação nesse momento que eu coloco a foto? Você precisa subir a foto. Como o propósito da plataforma é ensinar as pessoas a observar a vida selvagem, o Biofaces não exige... dado nenhum. Não exige que o usuário saiba o que é o animal. Ele vai te perguntar qual a data de observação e onde você viu. Localização. Né, mais ou menos onde você viu. O município, né? É até bom para alguns animais muito ameaçados não colocar de maneira muito específica onde que foi a observação. Eu diria mais, Léo. Nem alguns não ameaçados também. Né? Comercializados. Exato. Então, você mostra o município. Aí o resto, a plataforma quer conseguir fazer o resto. Não consegue sempre, mas consegue na grande maioria das vezes. Né? Dizer que animal que é, informar a pessoa que aquele animal se refere a determinada espécie. Né? E é muito bacana para a pessoa. Ela posta, fica ansiosa. Pô, que bicho será que era? Tal? Será que alguém ajuda a identificar? E aí geralmente se consegue. Essa ajuda vem... como uma ferramenta da plataforma ou dos usuários? Não, os próprios usuários. Usuários que fazem. Usuários ajudam. Tá. Embora a gente conte com pessoas biólogos e especialistas que ajudam sempre na classificação de determinadas grupos classes ali, né? específicas. Então não é só um banco de dados pessoal, existe uma troca. Essa é a ideia do Biofaces, aproximar você que gosta de vida selvagem de uma outra pessoa que gosta de vida selvagem. Né? Inclusive, Ju, tem colegas nossos aqui, né? Fernanda Abra, se estiver nos vendo. Essa é uma competidora. Essa é uma competidora da plataforma. Essa aí. Lá com o Fred, tem a primeira em mamífero. E é só fotão. A Fernanda esses dias postou a Doninha no meio da neve. Da neve, eu vi essa foto dela. Quando eu vi ela postando as fotos, falei assim, ela tá ganhando do cara que ela tá competindo, ela tem certeza. Eu acho que ela tá programando as viagens pensando assim, né? Impressionante, sabe? Sensacional. Ela realmente, as viagens que ela tem feito, né? E os registros eu tô acompanhando só que pelo Instagram, né? Sim. São bem especiais. Exige, acho que até mesmo para a pessoa que está ali subindo essas imagens, né? Acho que ela passa a se cobrar até
um requinte nessas fotos, né? Aí eu vou querer uma câmera melhor, eu vou querer ali tirar uma foto mais bem tirada. Todas as coisas que eu Isso fico acaba bravo, eu acontecendo falo, não naturalmente. posta, pô. Ó, anos atrás eu conheci uma pessoa que conseguiu um registro de doninha amazônica com uma câmera trap. Olha. Ó, doninha amazônica acho que é o carnívoro mais difícil de ser registrado no Brasil. Mais difícil de ser registrado do que cachorro vinagre, doninha amazônica. Tanto que você google lá, doninha amazônica, mostela africana, não sai foto, é só desenho aproximado. Eu falei para essa pessoa, posta, pelo amor de Deus, posta essa foto. Eu não vou postar porque o registro está ruim, mas não faça isso. Se é ruim para a ciência, posta assim mesmo, meu Deus do céu. Isso era uma coisa que a gente ouve bastante no iNaturalist também. Eu já fui uma pessoa dessa, assim, de você tirar aquela foto borrada, e aí você... Uma vez eu virei para um amigo meu e falei, mas eu não posto, que minha foto tá tão feia. Ele falou, mas não é uma competição. Às vezes, exato. Às vezes, para a ciência, aquele seu simples registro é importantíssimo. Já vale. Pô, conseguiu a foto ali do animal que você não tem registro prévio para a região. Você tem que postar essa foto. Então, acho que assim, vale, né, você procurar fazer uma foto melhor, mas caso não consiga, só tem aquela, suba mesmo assim. Suba a foto. Claro. Vamos alimentar né, as plataformas, vamos deixar elas mais ricas, né? Mal, acho que vale trazer sobre o próprio desafio da natureza urbana, né, que a gente vem aí realizando há um tempo, e contar dessa parceria com a iNaturalist. Sim. Então, a Ampara tem divulgado, né, e trabalhado nos últimos 2 ou 3 anos no desafio da natureza urbana, que é uma iniciativa desenvolvida pela plataforma de ciência cidadã que chama iNaturalist. Então é um aplicativo, tem um aplicativo no celular, né, não é só uma plataforma na internet, mas também tem a versão na internet, onde você registra durante 4 dias, isso é o desafio, tá? A plataforma iNaturalist funciona o ano todo. O ano todo, o tempo todo, 24 horas por dia. Mas o desafio é um evento que é basicamente uma competição, né, uma colaboração ou um incentivo em 4 dias para estimular pessoas do mundo inteiro a postarem seus registros das suas cidades, dos seus arredores. A verdade é essa, né? Para que você comece a despertar a sua curiosidade e divulgar a biodiversidade que está ao seu redor. Então, esse ano ele vai ser do 26 ao 29 de abril. Isso. Então, é de sexta a segunda-feira. Então, são 4 dias, é o período de você fazer e subir os seus registros nesse aplicativo. E aí, eu queria perguntar para o Edgar, para ele explicar para a gente um pouco né, do aplicativo, até porque ele tem um papel, aí ele trabalha mais né, de bastidores, assim, enfim, se dedica mais. Né? A gente aqui da Ampara está mais na divulgação do evento e na divulgação do aplicativo, a gente sempre divulga bastante ele, mas eu queria que você contasse um pouco, né, claro, da sua contribuição, como é que vocês estão trabalhando, outras pessoas assim como você no Brasil, como é que tá? Então, na verdade, o iNaturalist ele começa muito parecido com o Biofaces, né? Ali em meados de 2012, 2013, ele começou com um projeto de mestrado de uma pessoa lá na Califórnia. Aí depois ele começa a ganhar fomento da própria universidade da pessoa, depois da National Geographic, cresce para esse aplicativo que ele é hoje. Hoje ele é uma instituição à parte, independente, né? Mas o meu contato com a iNaturalist começou de uma forma muito similar do Léo, né? A gente estava começando a montar ali uma quantidade legal de registros de bichos-paus, no geral, eu e meus colegas do Projeto Phasma, né? E a gente tinha já há um tempo uma conversa de onde que a gente coloca esses registros. Porque a gente queria uma plataforma que pudesse dar para a gente dado de sazonalidade, localização espacial, né? Todas essas coisas legais de pesquisa e que criasse ali um visual interativo que o público pudesse mexer também. E a gente ficou pensando, a gente cria a nossa plataforma, a gente não sei o quê, só que tudo estudante de biologia, sem grana, não sei o quê. Nisso começou a pandemia, ninguém podia mais sair de casa. E aí eu tava ali procurando coisa, encontrei uma iNaturalist. Eu falei, parece fazer tudo que a gente quer e já existe, né? Por que a gente não migra, né, tudo que tá largado num e-mail, numa conta ali de Drive, e a gente não coloca no iNaturalist? E jogamos para lá. E aí a gente começou nesse negócio de as conversas de Facebook, as conversas de Instagram, tem muito registro. Por que a gente não entra em contato com essas pessoas para elas colocarem lá também? Então começamos a minar esses registros, jogar para lá também. E aí eu comecei a perceber que muito do que estava no iNaturalist estava com identificação errada, né? Porque é isso, os usuários tentam identificar o
próprio iNaturalist, ele tem uma inteligência artificial que tenta identificar ali meio que automaticamente, te dá umas sugestões de identificação, só que ela é baseada em treinamento. Se você está trabalhando com um grupo de animais ou de plantas que é mal amostrado e mal identificado, a inteligência artificial do iNaturalist vai te dar o que ela achar que é mais identificado. Então, você tem que treinar ela. Para você treinar, você precisa de registro. Para ter registro, você precisa de alguém que entenda daquele grupo para estar, né, registrando. Só um ponto para tentar deixar mais claro essa informação, que é assim, eu tô aqui na minha casa, eu registrei uma formiga. Como é que é essa inteligência artificial? Ele vai pegar quais foram as formigas registradas mais próximo do meu ponto. Aí ele vai ver, tem nenhuma formiga no Brasil. Qual que é a única formiga registrada? É uma formiga na África. Estou dando um exemplo... Bem esdrúxulo. Bem esdrúxulo, exato. Aí ele vai pegar e falar, bom, a única formiga que tem é da África, então logo esse seu registro pode ser este. Né? Então ele tem lá alguns níveis, né? Ele pode te dizer, não achamos nada muito próximo, mas segue uma possível sugestão, enfim, né? Quando ele é assertivo, ele pode te dizer que ele está sendo mais assertivo. Temos quase certeza. Quase certeza, isso. Mas ele também não tem necessidade nenhuma de mais informações, é só subir a foto. Então, é a mesma coisa. Você tem que subir a foto, data, localidade. Aí você pode colocar, observações adicionais. O bicho está na fase adulta, né? Uma larva, né? Ou é um registro, é um áudio. Ele também aceita praticamente todas as mesmas funcionalidades dos biofaces. Legal. E aí a gente começou a falar, bem, se tá esse caos para bicho-pau, que ninguém trabalha, ninguém identifica e não tem quase registro, vamos fazer uma grande campanha de ciência cidadã. Então, praticamente durante a pandemia toda, nós do Projeto Phasma focamos em juntar a maior quantidade de registros possíveis de bichos-paus dentro do iNaturalist. A gente saiu de pouco mais de 300 registros para quase 4.000, né? Isso modificou muito a inteligência artificial do iNaturalist, ela ficou muito mais refinada. Só que enquanto eu estava fazendo isso, eu comecei a tentar entender mais a plataforma. Como que ela funciona, como que ela interage, o que eu posso fazer para melhorar ela. E aí, como eu estava mexendo com o bicho-pau, eu mandei um e-mail pro pessoal de lá e falei, eu adoraria ser curador para mexer nessa parte de classificação, identificação, organização dos registros, porque eu sei que vocês estão precisando de gente. Colaborar. Eles na hora viraram e falaram, velho, chega aí, né? Chega aí. E eu entrei e comecei a organizar essa parte de bicho-pau. Só que no que eu organizei a parte de bicho-pau, comecei a perceber que tinha muitas outras coisas. Sim. Plantas, outros artrópodes, fungos. E comecei a meio que angariar tudo isso. E aí foi quando eu conheci o Henrico. Né? Ele era colega meu de faculdade, eu não tinha muito contato, mas ele era um usuário muito ativo do iNaturalist, porque como ele estava começando a trabalhar com essa parte de licenciamento ambiental, ele falou, se eu vou fazer um licenciamento numa área, o que tem de bicho aqui? Aí ele estudando pelas listas de fauna, né? E de flora do que tinha ali. E aí ele começava a encontrar as incongruências e ia me marcando. E aí eventualmente ele falou, tô num grupo de WhatsApp que reúne a galera do Brasil que tá utilizando o iNaturalist. Entrei. E aí lá eu comecei a colher todos os problemas que tinham na base de dados. Falei, então vamos resolver, vamos atualizar o nome desse bicho, vamos adicionar essa espécie que está faltando. E aí, à medida que a gente foi fazendo isso, a galera que estava nesse grupo conversava com seus colegas, conversava com seus professores, conversava com... E foi crescendo. A gente foi vendo que ao longo desses anos o Brasil está ali sempre no top 5 países que mais crescem ano a ano em número absoluto de registros. Isso provavelmente também está relacionado a um aumento de usuários. A gente não tem como saber isso hoje, porque o Brasil é um dos países da América do Sul que ainda não tem a sua repartição nacional do iNaturalist, né? Então a gente não tem controle de quantos usuários do iNaturalist são perfis brasileiros. Mas, por exemplo, a gente consegue, sei lá, botar um filtro e ver os observadores do Brasil. Então, quem veio para o Brasil, quem registrou no Brasil, quem mora aqui, tá lá. Então, dá para você estimar ali. Eu não vou saber agora de cabeça a quantidade de usuários, mas dá para fazer isso com tranquilidade. E aí, hoje eu estou nessa função curatorial, né? Sou um doador também, ajudo com uma doação mensal, né? O iNaturalist. Para manutenção. E recentemente comecei a trabalhar com, organização geral de tudo, assim. Tá faltando espécie de planta. Vamos lá na database. Tá faltando espécie de não sei o quê. Pegou para você, literalmente. E também entrei numa questão de dialogar com
os curadores estrangeiros. Né? Porque o iNaturalist, como ele foi criado por estrangeiros que têm a cultura da ciência cidadã, que ela é promovida por instituições de pesquisa, museus e tudo mais, eles são organizados, eles mexem na fauna deles. Mas na fauna dos outros é uma coisa meio de... Ou ele mexe porque é um grupo de interesse dele, ou ele mexe para trancar aquele grupo e botar a visão de mundo dele. E aí eu já tive umas brigas com um curador gringo que eu falei, cara, lindo, maravilhoso, mas assim, a sua classificação que você está usando aqui foi abandonada no século passado. Né? Ninguém mais nas Américas usa. E com todo respeito, nós das Américas queremos a nossa visão dos bichos do nosso território. Então já briguei com muito curador, por A mais B consegui mudar, consegui fazer isso, e hoje a gente está nessa missão de atualizar vários táxons, aí entra na mastozoologia, entra na herpetologia, de quebrar um pouco da classificação que os estrangeiros impuseram para o Brasil, e que eu acho que vocês do Biofaces não tem esse problema. Não. Temos. Tem? Temos, opa. Só um pontinho, desculpa perder o fio, mas o que é a classificação que o Edgar tanto está falando aqui? Né? Então é assim, os animais eles são classificados em gênero e espécie. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar uma espécie, ela está descrita num gênero e tem uma espécie. A classificação que ele se refere é que a plataforma ela aceita um gênero e uma espécie para esta caneca, por exemplo. Né? Então, aqui o meu caso é um jacaré, eu vou pôr aqui caimã latirostris. Só que Linneu descreveu o caimã como, sei lá, jacaré o latirostris. Enfim, aí a plataforma ela usa um nome a qual a ciência brasileira não adota mais. E aí você quer colocar o nome que a ciência brasileira usa e o aplicativo não deixa, porque a base de dados está como um nome antigo, né? Posso dar um exemplo prático disso? Por favor. Trupe naturalista, essa é para vocês. Essa é uma briga nossa. Papilio e Heráclides, que é a borboleta caixão defunto. Pro pessoal das Américas, o gênero é Heráclides. Para a galera da Europa, é papilio. E papilio é um gênero e Heráclides é um subgênero subordinado a papilio. Então entra um negócio de tipo colonialismo científico, eles quererem ter a voz. É uma briga de vaidade. E aí, uma hora a gente cansou e falou, velho, não faz sentido mais isso, né? Eu conversei com o pessoal da América do Norte, da América Central, o pessoal ali da região andina, e a gente decidiu romper com a galera do Velho Mundo, especialmente porque Heráclides não é deles. Não mexe, nenhum né, nisso, cara? sai daqui. A borboleta é nossa, né? O Brasil é nosso, vai ser Heráclides. E a gente mudou para Heráclides, né? Muitos dos principalmente a galera francesa, belga, que vinha para cá, não, mas não é mais... Não, Heráclides. Ela é nossa. É isso. Ponto final. Só que aí o que aconteceu? No momento que a gente mudou para Heráclides, toda a galera que trabalha com lepidóptera aqui do Brasil... Lepidóptera é o grupo das é borboletas. o grupo das borboletas e das mariposas. Que tinha esse ranço de não usar o iNaturalist porque a classificação tá errada, viu mudar e falou, agora sim. E aí vem um influxo de especialistas do grupo para mexer. Só que não vem eles vêm com mais um monte de demanda. E aí eles começam a encontrar um monte de erro e falam, ó, precisa atualizar tudo isso. E aí isso desencadeia uma avalanche de mudanças que ficou tão grande que essa galera da gringa já não consegue mais mexer. A gente já está no nosso ritmo mudando, trazendo para nós, e isso com certeza está relacionado ao crescimento do iNaturalist no Brasil. Legal. Porque o pessoal está vendo o seu conhecimento, a sua fauna refletida lá e fala, não, agora eu consigo utilizar. Sabe que eu ouvindo, enfim, né, eles falarem das plataformas, a gente está com uma campanha recém-lançada, né, que se chama Algoritmo Selvagem, que fala sobre a influência das mídias digitais no aumento do tráfico de animais silvestres. Basicamente para falar sobre a sua curtida, o seu engajamento em um conteúdo que explora a imagem de um animal silvestre humanizado, pode fomentar e alimentar um ciclo criminoso, né? E aí muita gente fala pra gente assim, poxa, mas eu amo bichos, como é que eu vou consumir um conteúdo, ou então eu vou fazer, né, ter algum tipo de atividade que me aproxime dos animais?
sem ser nocivo, né? Sem que seja nocivo, sem que você tenha que pegar o bicho para si, ou que você querer ter esse animal em casa, ou, né, qualquer tipo de interação que seja prejudicial a ele. Essa é uma excelente forma. A coisa que eu mais falo pro pessoal... Vamos botar isso, então, pra galera... O que eu mais falo é assim, cara, estimular. Você conhece Pokémon? Você gosta de Pokémon? É o verdadeiro Pokémon real. O naturalista é né? o verdadeiro Pokémon. Que criança da década de 90 não queria ter a sua Pokédex, abria lá, aparecia lá o Mas bichinho. eu vou te dizer uma coisa que a gente organiza de vez em quando alguns eventos de observação, né? Então até fica aí uma dica para você que durante o Desafio da Natureza Urbana, nos dias 27 e 28, a Ampar irá promover pelo menos 2 eventos de observação. Iremos. Junto com o Projeto FASMA. Inclusive, passaremos uma noite num parque natural municipal aqui em São Paulo. Mas o que acontece? A gente faz um evento desse e a gente, obviamente, divulga dentro das nossas capacidades. Às vezes a gente faz parceria com a própria prefeitura, enfim. E aí a prefeitura tem o Vem Passarinhar, por exemplo, que já está bem consolidado aqui em São Paulo e agrega... Vou dizer, na minha visão, embora seja um número baixo, mas para esse tipo de atividade, um número alto, que é em torno de 50 pessoas, 40, até mesmo na chuva, 30, 40 pessoas. Um tempo atrás, eu fui no Ibirapuera com a minha família. Tava tendo algum evento Pokémon. Juro mesmo, tinha mais de 250 pessoas. As crianças hoje conhecem muito mais marca Sim. do que bicho. Elas sabem o que é uma Coca-Cola, o que é uma Pepsi, o que é isso, o que é aquilo. Mas não sabem... Não, dá nome dos animais. É um dos sinais do nosso divórcio com a natureza. Né? Então, as crianças não sabem. Então, por isso que isso ocorre. Elas têm muito mais contato com o Pokémon, na verdade, com o Pokémon artificial do que com o Pokémon verdadeiro. Pokémon verdadeiro, né? Exato. Então você... E nossa missão é meio que derrubar isso. É isso. Sim, Então, com você, mãe, que certeza. vai dar um celular pro seu filho, porque a gente inevitavelmente vai chegar nesse momento, instale o iNaturalist, né? Busque mostrar para ele as outras plataformas, o Biofaces, enfim, entre outras, né? O Wikiaves, assim, a gente tá falando dessas duas principalmente, mas assim, existem outras plataformas. Busque a que você gosta. Mas estimule uma coisa que seja verdadeira, né? Não um bicho da fantasia só, né? Quanto adolescente eu já não conheci que tinha esse hiperfoco com um grupo de bichos, sabia nome, sabia um monte de coisa, mas ele ia fazer o que com isso? E aí quando ele encontra o iNaturalist, se encanta, porque ele começa a identificar um monte de bicho que ele já viu por foto que ele gosta. Começa a trocar informação com essa galera, começa a procurar os bichos, começa a fotografar em casa, no jardim, em parque, e aí depois passa por trilha. Acho que essa é um estímulo de hobby muito positivo, assim. E a gente fala, né, o Maurício, enfim, que também trouxe essa ideia para a gente colocar dentro da organização, né, da Ampara, porque como estamos, né, a Ampara ela está num grande centro, né, e a gente acaba... participando de uma série de conflitos e, né, de situações com animais que estão ocupando esses espaços conosco, né? Inclusive, a gente faz uma mediação em situações com animais domésticos que se instalam em fábricas ou em lugares, né, onde... enfim, pode oferecer um risco ao animal e isso acaba sendo um problema para o humano. Então, a gente tem trabalhado nessa mediação, tentando trazer uma coexistência, né? E aí a questão do termo fauna urbana, né? Desses animais justamente que estão dividindo esses espaços conosco. Né? Que em qualquer lugar, né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nascido e criado? Nascido e criado. Campo Grande? Campo Grande. Nascido e criado também? Nascido e criado. Campo Grande. Campo Grande já é uma... É diferente, né? É diferente. Os caras têm arara, né? Os caras têm anta na cidade, né? É privilégio a diferente. mais, né? A brincadeira é um pouco diferente lá. Mas embora, né? Nosso álbum é maior. Com certeza. Com certeza, com certeza. Que a nossa realidade, vou puxar aqui então, né? A gente tá um pouco aqui. Vamos falar da verdadeira selva de pedra, né? Selva de pedra, né? Que a gente, mesmo aqui, a gente consegue ter, né, essa possibilidade de observar, de avistar, né? Eu já andei, já vi muito bicho aqui, viu? Não, tem muito, tem muito. Inclusive, bicho preguiça dentro da cidade de São Paulo. Ó, eu vou falar uma coisa, assim, recentemente, embora eu seja biólogo já há muito tempo, mas eu comecei a desfrutar da natureza ao meu redor recentemente. Então eu ainda estou numa fase júnior disso. Perdi muitos anos da minha vida. Mas da janela da minha casa, tem uma janela que tem uma árvore, agora, nesse momento, ela está basicamente seca, ela está sem folha, sem nada.
E é uma janela da área de serviço. E aí todo dia eu vou lá e eu vou observar qual bicho tem. Em especial porque eu estou registrando lá o periquito rei, que não é uma espécie de ocorrência aqui na cidade, né? Exótica aqui. E a gente acha que provavelmente é um animal que foi feito soltura de algum pet, enfim, e já está se estabelecendo. Escapou. Porque eu registrei ele no mesmo mês num parque na Zona Sul, então não poderia ser nem o mesmo indivíduo, enfim. E aí eu tô todo dia olhando para a árvore, porque aí eu tenho outros periquitos. Então, uma árvore da janela da minha área de serviço, seca, vamos dizer assim, eu já registrei num mesmo momento 7 espécies diferentes. Então tinha o Brotogeres, que é o periquitinho verde, aí tinha um bem-TV, tinha um sanhaço, tinha uma asa branca, tinha uma rolinha roxa e um outro que eu não tô lembrando agora, assim. Mas assim, em uma árvore, num frame, em um mesmo segundo. Na cidade de São Paulo. Vi alma de gato na Paulista. Olha lá. Já vi alma de gato na casa dos pais, no meio da Lapa. Alma de gato É uma ave grande que tem um rabo comprido, sim, assim. sim, tá. Gavião Carijó, também na Paulista. Já. Teve uma época que eu não usava ainda o iNaturalice e eu lembro de eu estar na casa da minha ex-namorada na época. E o pai dela vivia falando, tem um grupo de maritaca que para aqui em casa, eu dou semente para eles comerem e tudo mais. Só que tem uma que é muito maior. Acho que é o líder do bando. Não faz muito sentido. A ave não varia tanto, não tem muito essa, né? Um dia eu tô lá tomando lanche e falou, olha, ele parou lá, o líder do bando. Aí eu olhei, era um monte de maritaquinha Um papagaio. e um ringneck. Um ringneck? Um ringneck verde Só pra quem não sabe, ringneck é um animal da Ásia, eu acho. Acho que ele é da Indonésia, enfim, é um animal lá... É um papagaio introduzido. Isso, é um tipo de papagaio lá de outros países, não é nem que nem o periquito rei que eu falei que tá em Minas, por exemplo. E aí o que aconteceu? Esse bicho com certeza Fugiu da casa de alguém, juntou no grupo de maritaca e tá vivendo junto. E aí, era que, na época Bem eu não melhor pra conhecia, bem melhor pra ele, mas que informação legal que você não consegue... Sim. Nessas observações, assim, de fauna introduzida, né? De novos limites de distribuição. Exato. De espécies novas. E aí a gente entra no papel da ciência cidadã e das plataformas, né? Biofaces, iNaturalist, Wikiaves, enfim, e outras. Wikiaves, só para quem não sabe, é uma plataforma só para aves. Muito legal, já usei. Muito bacana, assim, realmente acho que é talvez uma das maiores, mas ela tem esse limitante, né? Eu gosto do Bioface porque eu posso postar a foto do sapinho que eu gosto. No Wikiaves eu não posso, tem que ficar restrito às aves. Mas, enfim, esse é um ponto interessante que a gente traz, que é realmente o papel da ciência cidadã em aproximar o cidadão e, de fato, ele contribuir para dados da ciência. E aí eu vou trazer um exemplo, por exemplo, da cidade de São Paulo. O pessoal que acompanha nosso podcast sabe que a gente é muito parceiro da Prefeitura e do Departamento de Fauna, mas eles fazem anualmente ou a cada 2 anos uma revisão da lista das espécies com ocorrência no município. E um dos bancos de dados que eles estão mais utilizando, eles estão enxergando que está trazendo muito resultado, são as listas de plataformas tipo o eBird, que você sobe lista, né? Você não sobe foto, o iNaturalist, o Biofaces, essas plataformas que a gente está discutindo aqui, estão agregando espécies para o município, por exemplo, de São Paulo. E assim como deve estar agregando para o Brasil, para outras localidades, né? Enfim. Então, acho que esse é um ponto bem interessante, né? Que faz com que a pessoa, o cidadão de fato, tenha uma contribuição para a ciência, né? E aí queria que vocês falassem um pouco dessa visão de vocês, né? Alguns exemplos, alguma coisa que vocês sabem empiricamente que já está acontecendo, né? Enfim, tanto do Biofaces, Léo, e depois o Edgar pode falar do iNet. Para mim é muita satisfação quando eu percebo que a plataforma é usada para algum trabalho de doutorado, né, ou mestrado, algum trabalho que mostra o aumento da distribuição geográfica do animal em determinada região, né? Então isso já aconteceu algumas vezes com o Bioface, é sempre uma alegria. E volta e meia a gente recebe e-mails pedindo, né, se dá para citar na dissertação, se dá para citar na tese. Então, alguns exemplos aí. Nós temos o aumento da área de distribuição do gato palheiro, né, que usou o Bioface. Agora, muito recentemente, na descrição de uma terceira espécie de gato do mato, Tadeu. Só Tadeu de Oliveira. Um ponto também para pontuar aqui. O gato palheiro seria o felino mais raro do Brasil?
Tô errado ou não? O gato palheiro do sul. Do sul, Do né? sul, Pampa. do Pampas. Do Pampas, Do é. Ele é o mais raro do Brasil. O mais raro né? do Brasil. Tô sabendo. Não, beleza. Só para pontuar, então. Daí você vê a Tem outro importância... do Bracatos, né? Daí você vê a importância da plataforma, né? Que conseguiu, através da plataforma, ampliar a distribuição talvez o gato mais raro E ajudar do Brasil, né? na descrição de novas espécies. de novas né? espécies, né? Ajuda na descrição de novas espécies, por comparação fenotípica, inclusive. A gente, Ju, a gente tem aqui na Amparo um projeto que trabalha com os bugios ruivos, né? Então, como eles sofreram muito com a febre amarela, as populações foram extremamente reduzidas. O que a gente fez no começo do desenvolvimento do projeto? Eu entrei no Biofaces, entrei em outras plataformas e peguei o histórico de ocorrência de bugio. E aí, se você vê claramente, assim, até 2010, assim... Várias fotos. Várias fotos. É. E aí você bota pra frente 2015, 16, 17, aí você vê começa sumiu. Puxa vida. Então, assim, é um dado muito consistente, né? E você também pode, através de alguns registros, a gente conseguiu mapear áreas interessantes para a gente ir averiguar se existe algum sobrevivente ou não lá nessa região, né? Enfim, então a gente também já usou isso para desenhar algumas estratégias nossas para espécies ameaçadas, né? No caso, o bugio, uma espécie super ameaçada. E eu vou contar uma que eu sei também, da Fearabra, que registrou... Acho que ela achou, né? Obviamente que ela estava vendo quem está postando os mamíferos, porque ela compete nitidamente com isso. Mas o sagui da Serra Escuro, né? Que é um saguizinho nativo da Mata Atlântica, também Raríssimo. raríssimo, uma das espécies mais ameaçadas. E aí foi feito o registro mais ao sul, em São Roque. E foi um registro do Bioface. Então a pessoa viu... Eu não sei se foi a própria Fernanda que viu, mas enfim, alguém viu, um pesquisador viu. E aí o legal da plataforma social, porque você tem acesso à pessoa. Sim. Oi, amigo, tudo bem? Pô, esse registro seu foi nesse lugar mesmo? Aí você confirma com a pessoa. Ah, onde foi? Você pode me explicar um pouco melhor? Enfim, aí a pessoa vai e se assegura melhor da informação e aí confirmou. E aí fizeram uma nota de ampliação de distribuição para um bicho super raro também. Para o município, se eu não me engano, acho que era ali para São Roque, enfim, mas... Muito legal. Deixa ele responder, porque você perguntou para os dois. Porque eu acho que o iNaturalistic acho que deve ter também alguns bons exemplos aí de... Tem vários exemplos desses de aumento de distribuição, de espécies novas, né? Para o projeto Phasma, a gente faz muito isso. A gente, inclusive, minha página inicial do iNaturalist, ela já abre na página de pesquisa focada para o Brasil e tudo que está listado como bicho-pau. E assim, praticamente todo dia eu brinco, né? Eu sou um algoritmo humano. Todo dia eu entro, eu dou uma revisada em todos os registros novos que apareceram no dia. E o Vitor, o Felipe, o pessoal do projeto, a gente está sempre de olho no que é registro novo. Se é uma ampliação. Para caso de bicho-pau, a gente não tinha registro de distribuição, ponto. Porque foi uns bichos que foram trabalhados no fim do século passado. No início do século passado, na verdade. Quer dizer, a ciência não sabia nem onde eles Exato, ocorriam, né? Você vai olhar, localidade, tá América Meridional, né? Índias Meridionais, né? Ou Brazilian. Você fala, putz, o cara facilitou hoje, né? E aí você começa a criar os mapas de distribuição. Às vezes você vê que o bicho está listado para Guiana Francesa e só ocorre na Mata Atlântica. Ocorreu um erro aí no meio do caminho que agora você começa a descobrir isso. Mas especialmente para artrópodes, então insetos, aracnídeos, crustáceos, tem muito material histórico que você só conhece pelo material original que foi coletado, descrito e depois colocado no museu. Só para trazer talvez para o pensamento normal, pensa assim, Darwin veio para o Brasil, descreveu uma espécie... Pegou um papagaio, descreveu e ponto. Esta é a única informação existente sobre a ocorrência dessa espécie. Aí ele não põe São Paulo nem nada, ele põe América do Sul, ele põe, sei lá, montanha, não sei da onde. Não tem nada. E aí mostra o quão a gente não conhece a nossa própria biodiversidade. Exatamente. Não, em lugar nenhum. E aí você não tem como saber, o bicho está extinto, o bicho só não foi reencontrado de novo, o ambiente que ele estava não existe mais. E aí quando você encontra uma alegria, porque você está achando o bicho, você está colocando uma localidade para ele, e você está vendo ele vivo. Exato, mais por vivo, né? É importante passar para quem nos ouve isso. Todo dia a ciência descreve espécies novas, né?
todo dia. Isso é maravilhoso. Você pensa que aquela época acabou das grandes descobertas. Não, na verdade não. Especialmente agora com genética e com esse acesso às fotos. As pessoas têm acesso às fotos. Antigamente tinha que matar um animal, tinha que pegar, levar para exposição. Hoje, graças a Deus, as coisas estão mais fáceis. E assim, todo dia a ciência descreve. Se não me falha a memória, essa semana. Então a gente está aqui na gravação no mês de março, meio de março. Foi recém-descrito um cervo, ou seja, um veado. Sim. É um pudu, né? Ele é um cervo meio diferente do nosso, mas... ou seja, é um grande mamífero. A gente não está falando de um bicho-pau que realmente é algo... Um ratinho. Não, a gente está falando de um grande mamífero sendo descrito aqui para a América do Sul, né? Eu acho que foi no Peru. Peru. É. Isso de O descrição pessoal via, de mas não espécie, sabia que era espécie diferente. Isso de descrição de espécie, tem acho que 2 semanas agora. O Vitor, né, o meu colega do Projeto Phasma, que estava encabeçando um projeto grande de descrição de novas espécies, graças ao iNaturalist e o contato que a gente foi fazendo com o pessoal, então você manda, fulano, você fotografou tal bicho, esse bicho é interessante. Você tem visto ele na região? Né? Você tem material desse bicho, se a pessoa é biólogo, então a gente inclui na nossa licença de coleta, fazendo tudo dentro, né, dos termos ali da lei e da legislação, ou então a gente programa uma coleta para ir para lá, e o iNaturalist permitiu a gente organizar esse estudo que resultou na descrição de 13 novas espécies, né? Isso, assim, de um grupo bem específico de bichos paus. Quando a gente pega o iNaturalist hoje, e mais os registros que a gente tem no museu, de bicho que a gente coletou, cara, eu perco assim, a quantidade de registros de gêneros e espécies que a gente ainda tem para descrever só com base assim, em imagem superficial que a gente tem dos bichos. O próprio pessoal do Phasma, quando foi fazer uma campanha de estudo ali no Nordeste, que é uma área que é historicamente mal amostrada, né, por 1000 motivos, eles foram já em mente com os registros de um usuário da iNaturalist, que tinha encontrado um monte de bicho diferente, conseguiram conversar com ele e, através das dicas que ele deu, foram lá e encontraram os bichos. E gênero novo. Né? Legal. Então, muita coisa para se fazer ainda. No início da conversa, vocês chegaram a falar sobre, né, uma possibilidade de, através de algo tão bacana, poder contribuir com pessoas que são mal intencionadas, né? Como, enfim, traficantes de animais ou, enfim, né, pessoas que queiram pegar por alguma razão esses animais através dessa localização ou dessas informações. Isso já aconteceu? Vocês tiveram informação de como se dá essa... Isso acontece mesmo na prática? Toda ciência cidadã ela tem certas regras para ser ciência. Né? E um dos pilares da verdadeira ciência cidadã é ética. Então, ao observar animal, você não pode atrapalhar o animal nem prejudicar o animal. Sim. Então, excelente. Vários animais você não pode postar foto com o animal sendo manuseado. Por quê? Porque você não quer ensinar o usuário a ver o bichinho, pegar o bichinho, fazer mal para o bichinho. Você quer ensinar ele a gostar do animal. Você quer ensinar ele a ver mais, a fotografar mais, a curtir. Observar. Observar. Você não quer ensinar a pessoa a atrapalhar a luta pela vida que o animal está tendo lá, está realizando. E felizmente não tive essa experiência que seria para nós traumática. Né? Acho que para toda a família que trabalha com o Bioface, de encontrar encontrar alguém que usa da plataforma para perseguir os animais, né? Ao contrário, entre nós, se a gente suspeita de algo assim, ótimo, nós ficaríamos muito ofendidos. Há casos contráros, né? Você tem caçadores já convertidos, né? Isso é muito comum. Legal. Se o cara... puxa, eu ia atrás de passarinho para engaiolar. Hoje, nossa, ver eles em liberdade é tão mais prazeroso, né? A pessoa que aprende a observar os animais em vida livre detesta vê-los presos, odeia vê-los presos, né? Vou dar um exemplo meu. Na fazenda eu não tenho mais cachorros. Eu não tenho cachorro. Porque é uma opção que eu tive para ter animal na frente de casa. Claro. Né? Então, todo mundo diz que queixado é um animal bravo, né? Queixado. Eu tenho uma vara de queixadas que só para
explicar para o usuário que o queixado é um porco selvagem, ameaçado, que inclusive já se extinguiu de várias partes do Brasil. E o animal tido por violento, tido por bravo. Esses animais quase todos os dias aparecem na frente lá da sede para comer dos frutos, comer do resto do milho que a gente deixa para as galinhas. Eles acostumaram. E no iNaturalist também tem a função de, dependendo Você pode fazer denúncia, né? Você pode fazer denúncia, que é muito importante. Tem um botão dedicado na página para você denunciar o usuário, essas coisas. Mas também tem, por exemplo, sei lá, vamos pegar um grupo de plantas, por exemplo. Tem várias orquídeas, cacto, bromélia, que são ameaçadas, né? E aí, o que eu costumo fazer? Eu vou conversando com a galera que é de botânica e só, tal espécie são ameaçadas. E não estão listadas ainda como ameaçadas no iNaturalist. Às vezes não tem registro delas. Então, quando o pessoal registra pela primeira vez, eles identificam e falam, ó, ameaçada. Eu adiciono a espécie na base de dados e aí logo em seguida eu edito o status de conservação dela para como ela está listada nas nossas listas de fauna, seja internacional ou nacional, e automaticamente o iNaturalist ele obscurece a localidade. Então ele cria ali uma zona de segurança que é maior que um estado, fala, ó, foi observado. E ele não te dá a localidade. Essa localidade ela só vai ficar visível para quem fez o registro e depois, se essa pessoa quiser ceder essa localidade para alguém que está trabalhando, que está estudando, é um pesquisador, aí ele pode ceder manualmente via requisição. Mas no site não aparece. Né? Sim. Porque dá para você deixar bem a localidade mesmo, né? Sim. A pessoa consegue olhar. Mas eu penso que... Eu sou otimista, Ju. Eu acho que pro bem e pro mal, eu acho que é melhor a gente ainda disponibilizar, né? Eu acho que ainda o bem ainda vence essa luta, né? Enfim, melhor a gente ter Eu não tenho dúvida que sim, porque para cada mal intencionado tem 100 bem intencionados que vão lá, que querem ver o animal também e que cuidam daquilo. E esse exemplo que você trouxe, eu achei bem interessante, porque assim, enfim, assim como muita gente aqui, eu fui criado com meu pai tendo passarinho em gaiola, meu avô tinha papagaio, enfim. E realmente, assim, eu não tive nunca interesse em ave em gaiola. É algo, assim, que realmente eu nunca gostei. E, assim, eu percebo que o meu pai, ele nunca se dedicou a observar um animal na natureza de fato, assim. E é bem isso, assim. Você fala, cara, ele gosta muito de curió, né? Cara, você já viu primeira vez que eu vi um curió, cheguei em casa, assim, né? Liguei pra ele e falei, você não acredita que eu vi? Eu vi um curió na natureza. Porra, é mesmo? Por sinal, foi lá no Mato Grosso do Sul, na BR-163. E eu fiquei impressionado, porque era o canto, eu escuto o canto de curió, porque o curioseiro, né, faz o bicho cantar, enfim, eu sei o canto do curió de cor e salteado, mas nunca tinha escutado no mato. A hora que eu escutei, aquilo me arrepiou, assim, eu falei, nossa, o bicho na natureza. É muito bom, muito bacana. Pô, é bom demais. Não tem, assim, uma comparação. Eu acho que a gente mantém ainda o costume da gaiola no Brasil, porque as pessoas ainda não tiveram esse despertar e não entenderam como elas podem desfrutar de tantas espécies, tantos indivíduos. Especialmente no Brasil, né? Especialmente no Brasil, não é isso. Assim, especialmente no Brasil. Se o cara morasse, sei lá, na Finlândia e quisesse ter um papagaio, você ia falar, putz, é verdade, né? O cara não pode ver nada verdinho voando no país dele. Não. Cara, aqui você vê muito, você vê papagaio na cidade, você vê em São Paulo, tô falando da experiência de São Paulo, a gente só não tem arara, tá? Mas aí que eu acho que é cara. A coisa mais importante da questão da ciência cidadã e da aproximação da natureza com o público. O que a gente consome de vida selvagem é o leão, é a girafa. Total. A gente vive num país super biodiverso, que tem trocentas mil espécies incríveis. Exato. E aí você vai conversar com uma pessoa... estudante, pessoa na rua, enfim, qualquer pessoa. O que é uma espécie brasileira? Ou vai vir o leão, a zebra, girafa, um negócio. A gente, inclusive, viu isso numa edição do Big Brother, né? Que o pessoal, os incêndios do Pantanal. Aí fizeram a pintura lá, que era a girafinha no meio do incêndio. Mentira. Fala, nossa, não vi. Terrível. Então. E aí, tipo, tamanduá, bandeiro, mirim, não. Eu nem sabia o que é. Não sabe. Quantidade de Mas eu também vou falar de um lado otimista, assim. Eu era muito crítico à educação infantil por conta disso, né? Eu falava, que absurdo. Você pegava um livro infantil, só tinha leão, girafa e tal. Hoje eu sinto que existe, né, uma mudança maior. Então eu tenho 2 filhos pequenos, eu vejo o livro deles trazendo fauna brasileira
né? Óbvio, é importante falar do leão, é importante falar da girafa também, né? Mas tem a fauna brasileira, tem tamanduá, enfim. Então eu tô sentindo que Já tá existiu uma percepção de como foi equivocado Sim. essa nossa Sim. ideia de copiar. Porque basicamente o que a gente fez? A gente copiou, né? O europeu ama a África, porque a África, os animais são realmente maravilhosos. Mas assim, para eles é o lugar mais, talvez, mais de fácil acesso para eles. Mas até mesmo sobre a valorização do que é nosso, né? Pegando até o extremo, tá? Eu passei por uma situação no Pantanal, a gente estava no Porto Jofre, chegando de barco, e já tinha um barco parado com um casal, enfim, era um super barco com um casal, acho que estava de lua de mel e tal. E aí eu ouvi, olha só, a sorte deles, era uma mamãe alimentando um filhote, dando mamar ali naquele momento. Então, a gente assim no nosso barco super encantados, né? Eu escuto do barco do lado. Gente, mas ela é desse tamanho? Mas a onça é muito pequena. Nossa, o leão é muito maior. Eu ouvi esse. Vontade de jogar eles do barco. Olha, eu não acreditava. Eu não falei, não, desculpa, eu vou ter que comentar. Eu falei, gente, que tristeza de comentário. Que tristeza. Eu juro que eu não consigo acreditar. São pessoas que não conseguem valorizar a maravilha que é esse bicho. Extraordinário. Que pena. Mas sabe qual que é o pena. ponto? É a ignorância. Eu duvido que ela sabe que a onça nada como ela nada. Eu duvido que ela saiba que a onça A mordida morde. da onça é mais forte pesada forte. entre os felinos. né? Você entende? É isso, é a Mais falta, pesado entre é a os felinos. falta da gente também informar, assim, né? Não é só o tamanho. Óbvio, tem pessoas, Ju, que por mais que a gente lute, tente... Eu sei, a o visão melhor mesmo era limitada. amarrar e jogar no rio mesmo. Com a onça, vai. Mas assim... Ai, meu Deus. Eu acho que é isso, assim. E aí, mais uma vez, puxando para as plataformas, elas têm muito isso. Porque você entra lá no Bioface, você começa a ver... Pô, e você vê lá aquela cartela da beleza da fauna brasileira, né? Enfim, Bichos que você isso imaginava começa a que estimular as existia, pessoas a olhar. Eu nunca fui muito... Eu era biólogo e trabalhei muito com anfíbio. Anfíbio e réptil. Anfíbio é bacana. Cara, eu andava no mato, Fantástico. eu não olhava para cima. Eu não tava nem aí para nada. Eu era muito focado no grupo que eu tava determinado a estudar e tal. Hoje eu fico lembrando e falo, nossa, cara, como eu perdi a oportunidade. Tudo bem, você não consegue fazer um trabalho científico de campo, você não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem que focar. Mas tem momentos que eu poderia ter aproveitado para aprender um pouco mais. E beleza, hoje eu tô correndo atrás do prejuízo. Mas esse é o gostoso também, nunca esgota. né? Nunca esgota. Nunca esgota. Não, Sempre quer mais, então. sempre quer mais, sempre Cara, quer mais. eu saio em São Paulo, eu moro do lado de um parque. Quando eu posso, eu levo a câmera sempre. E não é um parque gigante, tipo o Parque do Carmo, que pode te trazer grandes surpresas. É um parque comum, pequeno. Vou passear com a cachorra, às vezes eu levo a máquina e o binóculos. Porque é isso, eu me surpreendi em quarteirões da minha casa. E aí as fotos é legal, porque você registra, você pode mostrar. O caso do periquito rei que eu comentei aqui é um registro importante de colocar numa base dessa. Porque como você traz um registro de uma espécie invasora, exótica, enfim, e como é que você oficializa esse dado? É nas plataformas que a gente está falando aqui, cara. Porque senão eu vou ligar, Letícia, tô mandando aí o meu registro. Não, é uma forma de você gerar um dado mesmo oficial, né? Sem necessidade de ter que deslocar um dos poucos pesquisadores que trabalha com o grupo para ver se ele tem disponibilidade para conseguir vir aqui e registrar isso. E aí, assim, você vai lá, às vezes você não acha, né? Acontece. E a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Né? Porque, de novo, né? Acho que até mesmo, sei lá, turistas, né, ou nossos passeios, e você chega com aquela cobrança interna ou sobre o guia, ou sobre, né, o lugar que você está indo fazer a visita, de você ter que ver, né, essa coisa engessada ali que você contrata e você fala, sério. eu paguei para fazer um passeio nesse parque achando que eu ia ver tal bicho e eu não vi, né? Essa é uma coisa que me irrita profundamente, porque as pessoas, elas são mimadas e elas querem aquilo e elas simplesmente acham que a natureza é engessada, né? Ela tá ali atendendo o pedido dela. Ela é igual o feed da rede social, né? Você escolhe a hora que você quer, né? Nós estamos sendo, né, o imediatismo, a cartela do treinados Netflix, pra se enfim. São os comportar problemas assim. que a gente está vendo com o pessoal que está indo pro Everest ultimamente, né? Eles acham que pagar garante que você vai subir no topo. Não.
Pagou, você garantiu É, que você Mas eu tentar. penso que desde que não tem uma vida envolvida, porque isso gera todo um ciclo de exploração Exatamente. que vai fazer com que as pessoas comecem a cevar os animais ou comecem a garantir que você vai ver certo bicho. Dopar o bicho, quando você manter vai em fazer. cárcere. Exatamente. Você tem que ter a ética de observação, né? Perfeito, Aliás, é perfeito. importantíssimo passarmos a ética da observação. E que eu acho que a ética da observação, ela também entra na questão da emoção, né? Daquele negócio será que hoje eu vou ver? Exato. eu Você tem acho que o... esse Você que é tem o o... A surpresa. A surpresa. É. Que é o que o pessoal de passarinhos usa bastante e a gente está trazendo... A gente está trazendo não, né? Tá ramificando para outros grupos, né? É a questão do lifer. O Lifer, Nossa, a primeira Só vez que eu vi tal explicando, bicho. Lifer é life first ever. Primeira vez que você vê, né? É uma expressão inglesa que Que popularizou. incrível! Que incrível! Então, toda vez que você Life vê is um ever. bicho, é muito comum Pela nesses primeira grupos vez. da pessoa que tá observando. É emocionante. Gente, lifer. Aí manda a foto e todo mundo... Nossa, Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. É que para os insetos deve ser muito Lifer, né? Todo dia. Todo mas dia é um muito Lifer, legal. né, cara? Todo Mas dia é esse um negócio, Lifer. tem muito pessoal que faz observação de pássaros. Chega uma hora você dá uma saturada, né? Você observou quase tudo. E agora, onde está a próxima? Mesmo assim, tem Tem borboletas. Você quer ver Aí de- depois quer de ver- borboletas, você... Então assim, tem nesse grupo de pessoas aí, os usuários, coordenadores, Sabe curadores que do naturalista. Borboleta é um negócio maravilhoso, né? Quando montamos o Bill, jamais imaginava que tanta gente ia postar tanto Borboleta. Borboleta. assim, entre os vertebrados, de longe, tem gente é que muito lindo. sai só para fotografar a Inclusive, borboleta. É impressionante. No segundo muito semestre, a Ampara vai fazer uma saída de observação com foco nas borboletas aqui em São Paulo. Muito bem. É muito Justamente legal. por isso, porque é um grupo que tem um canal de comunicação com o público jovem, criança gosta muito, Muito. ela tem um fascínio, então é uma porta de entrada para você plantar a Muita sementinha. beleza, né? A beleza borboleta encanta. dos insetos é o que a gente chama de fofofauna. É, exatamente. Que é o é bichinho isso. colorido, bonito, Atrativo. que atrai A atenção. diferença da fofofauna normal é que ela não pisca, né? É que ela não pisca. pisca, né? Aí depois dessa fofofauna você começa a expandir para grupos cada vez mais absurdos. Gostar dos absurdo. esquisitos, dos interessantes, que eu tem gosto. características. Os cupim, barata, e vai ficando divertido. Legal, gente. Maravilhoso. Mas retomando, só então para amarrar esse final, que eu acho que a gente falou muito rapidamente, e que eu acho que vale uma ênfase sobre isso, sobre a ética da observação. Né? Eu acho que a gente precisa deixar muito claro para as pessoas que estão assistindo essa entrevista, enfim, esse bate-papo, para que elas entendam os limites disso, né? Até onde elas podem ir por um registro, né? E até que ponto elas podem interferir nesse ambiente que elas estão para conseguir fazer esse registro, né? A gente fala muito do binóculo, né? Do quão bacana é você ter uma câmera com uma lente que permita que você se aproxime mais do animal sem que seja necessário chegar perto, né? Mas hoje em dia as pessoas realmente elas fazem mais esses registros através do celular e aí sim elas acabam realmente se aproximando mais, chegando muito perto. Então é importante que, primeiro, não toquem jamais, né? É importante falar para as pessoas não tocarem nos animais, jamais interfiram a esse ponto, né? E mantenham uma distância segura, tanto para você, tanto para aquele animal que você está querendo fazer o registro, né? Acho que vale de vocês dois, assim, esse recado final para quem está assistindo. Animal preso também não pode. Boa, Né? Animal domesticado não pode. é isso. Né? E exótico só vale com população estabelecida. Por que com população estabelecida? Porque senão a pessoa começa a soltar o passarinho aqui só para postar aí. Fazer E, ó, registro. você não, né? Então, se tiver a população estabelecida, vai. Senão, Porque tem muito caso, inclusive a gente Marketing. ouviu várias histórias de fotógrafos até famosos que fotografam um bicho de cativeiro e falam que está na natureza. isso não vale, pode. não vale, Você gente. sabe quando a Sabe, foto... sabe. A natureza você fica bem claro. Por exemplo, nas aves, o tarso, as pernas do animal, eu ia falar um termo técnico aqui, as pernas do animal são mais amarelas né, do rapinante selvagem, né, do que, por exemplo, uma arpia fotografada em zoológico, né, bem mais clara, né, a perna. E na natureza você vê que o animal ele é submetido ao estresse da natureza, né, na busca de alimentação, ele não é tão gordo, né? Geralmente um animal muito gordo, Rechonchudinho, rechonchudinho, você já fica vai ali e upar. fala, pô, esse animal tá
Não é? Uma coisa que eu percebo... Você percebe claramente. Uma coisa que eu quando a foto percebo é bastante é o substrato, né? Onde o animal tá em pé. Então, por exemplo, um galho que tá... Às vezes você vê... Eu já vi várias fotos de onça que a pessoa fala assim, nossa, olha essa foto de onça maravilhosa. Eu olho e falo, isso aqui é falso. Essa pedra aqui tem cara de fake. Aí você começa a olhar os detalhes, você começa a sacar que ela tá realmente... A composição da foto é maravilhosa, mas ela tá dentro de um zoológico, em alguma coisa assim, que você consegue entender a estrutura feita artificial Legal. ali. Boa dica. Também tem uma questão que a gente vê por conta, principalmente de páginas de comunicação científica do Instagram, né? Que você vê aquelas fotos que o bicho tá sempre, tipo, mostrando várias cores, várias poses. Isso é display de defesa, né? E aí, porque a pessoa tá manipulando. E aí todo mundo vai olhar e Tá estressando o animal. Foto linda, vou fazer a mesma coisa. Vou cutucar a madeira para ela levantar o braço. Vou mexer com a caranguejeira para ela abrir a boca. Não faça isso, né? É um risco desnecessário pro bicho. É um risco desnecessário para você. Com certeza. E para quê? Para você tirar uma foto do bicho estressado? Né? O legal não é você observar ele na natureza, com o comportamento natural dele, no ambiente natural dele. Então, quanto menos você interfere, mais legal. Porque não só uma foto natural, como é ela que vai trazer a maior quantidade de informação para um pescador, para alguém que trabalha com esses bichos. Legal. Porque você está pegando a interação do momento dele com o ambiente. Perfeito, gente. Bom, obrigada demais pela contribuição de vocês, por apresentarem aqui essas duas opções de plataformas incríveis para que a gente tenha uma relação mais próxima e mais saudável, né, com a vida livre, com a natureza, enfim. Eu quero que vocês deixem, então, os contatos de vocês para quem está assistindo e quer seguir, embora a gente vai deixar aqui escrito aqui também. Qual é a forma de enfim, poder consumir, né, as plataformas? www.biofaces.com. Ok. Do iNaturalist é www.inaturalist.com e o pessoal do Projeto Fasma, a gente está em @Projeto Fasma, tudo junto. A gente está no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, mas ultimamente a gente tem estado presente mais no Instagram por uma questão de tempo e foco, né? Logo mais a gente vai lançar o nosso site, mas ele está linkado na nossa página lá do Instagram, então acessa lá, conversa com a gente, manda mensagem, tira dúvida. E para me procurar no iNaturalist é Edgar_Crispino. Eu tô lá, me sigam, mandem mensagem, peçam aí seus pedidos. Vou ficar mais do que feliz em ajudar vocês. Boa, valeu. Valeu, Mal. Valeu. Obrigada, gente. A gente fica por aqui. Obrigada.